Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um encontro para a prática da meditação. Vamos aproveitar nesses momentos iniciais, né, para já ir se acalmando, se aquietando, silenciando. Encontre aí na sua casa, onde você estiver, né, um local e uma posição para você fazer a prática. Da maneira que você fique confortável, mas não tão confortável que dê sono, né? A gente deve procurar ficar confortável, porém atentos, presentes a esse momento. E para isso, para que a gente fique presente, a gente já sabe, né? A gente deve, nesse momento especial, em que a gente vai entrar em contato com o nosso espírito, com o nosso interior, para isso é necessário deixar tudo para trás. Deixar de lado todos os pensamentos, todos os acontecimentos do dia, os planos, as preocupações com o que vai acontecer depois. Tudo isso deve ficar suspenso durante esse momento. Esse que é o momento de Cristo. Nós devemos reverenciar esse momento, honrar esse momento, aprendendo a estar cada vez mais presentes. Contemplando a presença do Espírito. Repousando na presença divina dentro do nosso coração. Muito bem, nós podemos começar nosso encontro. Espero que estejam todos bem, cuidando, né? Lembrando que nós fazemos parte da Comunidade Mundial para a Meditação Cristã. E nos nossos encontros a gente sempre começa ouvindo um ensinamento sobre a meditação, depois nós fazemos a prática, que é a parte mais importante do nosso encontro. E por último, temos alguns minutos para responder alguma pergunta, tirar alguma dúvida, um momento de partilha, né, para a gente poder falar. O ensinamento de hoje se chama Lendo o Evangelho, mas eu até
tomei a liberdade de modificar um pouco. Coloquei lendo as escrituras. A gente precisa lembrar que a comunidade, né, a comunidade para a meditação cristã, é uma comunidade ecumênica, é uma comunidade que tem um dos seus objetivos é justamente se aproximar e dialogar com as outras tradições, para que a gente possa realmente aprender com a sabedoria das outras tradições espirituais e contribuir também com a sabedoria cristã, né? Então esse ensinamento de hoje, ele vai falar bastante sobre a leitura do Evangelho, mas eu acredito que ele vale para a leitura de qualquer texto sagrado. Eu suspeito, né, na minha experiência com a meditação, me ensinou isso, que dificilmente a gente consegue compreender ou a gente consegue absorver uma sabedoria de alguma tradição sem algum preparo, né? Sem alguma prática, no nosso caso a meditação, que abra o nosso coração, que pacifique a nossa mente, né? De uma forma que a gente esteja então mais receptivo a essa sabedoria dos textos sagrados, seja do cristianismo, seja do budismo, dos textos sufi, os textos hindu, né? Hindus. Todas essas tradições têm a sua sabedoria e a fonte é a mesma, né? A fonte é o Espírito Eterno, é o Espírito de Deus. Então, o que esse ensinamento vai trazer para a gente hoje vai falar sobre a Lectio Divina, né? Vocês alguns já devem conhecer, já devem ter praticado, né? Resumindo, o que diz é que existem várias formas de se ler um texto sagrado. Deixa eu só pedir para quem, acho que eu não estou conseguindo ver, mas está vazando, tá saindo ruído de algum celular de alguém. Se puder deixar no mudo. Isso, obrigado. Parou. Então, esse texto, o ensinamento de hoje vem falar sobre esses níveis de leitura, né? Qualquer texto sagrado, ele pode ser lido de diversas formas. Ele pode ser lido literalmente, você lê aquilo ali e achar que 100% daquilo que está escrito é real, né? É preto no branco, né? É literal. Você lê aquilo de uma forma literal. E aí a gente já sabe, essa é uma forma muito superficial, né, de ler um texto sagrado, um texto espiritual. E a gente já sabe aonde que isso leva, né? Isso leva a extremismos, ao fundamentalismo. E é uma outra forma de ler também os textos sagrados, que também leva a um certo fundamentalismo, que é a leitura moral, né? Então eu leio aquele texto de uma forma, eu interpreto aquilo como regras ou como leis de, em que existe o certo e o errado, e eu passo a observar se as outras pessoas estão fazendo certo, né? Ou se eu mesmo, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Isso só cria pessoas mais ansiosas, né? Mais nervosas. E pessoas também que às vezes se dedicam a ser a chamada
polícia religiosa, né, como existia na época de Jesus, né, a polícia do templo, que ficava ali fiscalizando se as pessoas estavam fazendo direitinho, seguindo as regras direitinho ali da Torá judaica, né? E quem pisasse fora, né, da regra era punido. Então, essa é uma forma moral. Existe a forma espiritual de ler um texto sagrado, né? Que é você permitir que esse ensinamento mergulhe no seu interior, que você absorva esse ensinamento, mas para isso você precisa deixar seus julgamentos, deixar suas percepções, deixar os seus preconceitos de lado, suspensos, desligados um pouco, para que essa palavra sagrada ela adentre, né, no seu coração, no seu interior, e que a sabedoria surja a partir daí. Então não é, às vezes, não é exatamente aquilo que está escrito, mas é o que está contido no silêncio, no espaço entre as palavras, que precisa ser entendido num nível pessoal primeiro, né? O que esse texto quer dizer para mim, antes de eu querer apontar para outras pessoas, né? E dizer, olha só o que eu li isso aqui hoje e a outra pessoa ali está fazendo errado, né? É o que a gente normalmente faz. Primeiro a gente precisa trazer para o nível pessoal, a gente precisa trazer para o nosso interior os ensinamentos sagrados, deixar que essas palavras mergulhem no nosso interior e, através do silêncio, através da contemplação dessa sabedoria, esses ensinamentos passam a ficar mais claros, passam a fazer mais sentido na nossa vida, para que principalmente a gente coloque em prática, né? O mais importante de qualquer ensinamento sagrado não é a gente decorar o ensinamento, né? Não é somente estudar aquele ensinamento, como se a gente fosse fazer uma provinha um dia, né? O mais importante é aquilo passar a fazer parte da nossa vida, da nossa conduta, da nossa ética e colocar isso em prática, né? O mais importante é colocar isso em prática na nossa vida. Então a gente vai ouvir nesse ensinamento, né, sobre a prática da Lectio Divina, mas, como eu falei no início, eu acredito que isso seja válido para a leitura de qualquer texto sagrado, de qualquer tradição. Ele vai falar aqui então das etapas, né? Primeiro vem a Lexio mesmo, que é a leitura, você escutar a leitura de um texto sagrado. Depois vem a meditatio, que é você refletir, né? Ficar pensando sobre o significado daquele texto. Depois vem a oratio, que é a sua expressão, né? De repente você pode, meditando, refletindo sobre um texto sagrado, você pode sentir uma vontade, pode surgir uma vontade de orar, de se expressar, de fazer pedidos ou agradecimentos ou louvores a Deus, né? Então essa é a orácio, que pode ser mesmo vocal, né? Falada, ou pode ser em pensamento. E por último,
o objetivo de tudo isso é a contemplácio, que é quando você passa por todas essas etapas e chega ao silêncio onde você apenas contempla, onde você apenas está presente, onde você se torna apenas um olhar. E para que pode às vezes haver uma confusão, né, entre o meditácio e o contemplácio, né? O que acontece é que no Oriente é chamado meditação justamente essa prática que a gente faz, né? Como John Main decidiu chamar meditação essa prática de deixar os pensamentos de lado, ou seja, a prática que a gente faz, que a gente chama de meditação cristã, ela é, assim como no Oriente, essa prática de não pensar, né? Ou deixar os pensamentos de lado para que a gente possa focar no Espírito, na presença do Espírito. Mas no Ocidente, meditar vem de meditatio, né? Do latim meditatio, que significa refletir, ficar pensando mesmo em alguma coisa. John Main então resolveu chamar meditação cristã justamente essa etapa de contemplácio. No Ocidente nós chamamos contemplação, ficar em silêncio e deixar os pensamentos, ir além dos pensamentos e ficar em silêncio em contemplação. É o que nós chamamos de meditação cristã. John Main decidiu chamar, né, de meditação justamente para que a gente se aproxime mais das outras tradições que também chamam de meditação. Carta 38, do ano 2, da Escola da Meditação. Lendo o Evangelho ou lendo as Escrituras. Cara amiga e caro amigo, Orígenes, nascido em Alexandria no segundo século de nossa era, foi altamente instruído nas sabedorias grega, judaica e cristã. Ainda jovem, aos 17 anos, ele se tornou líder da escola catequética de Alexandria, sucedendo a Clemente. Era um erudito extremamente talentoso e um professor excepcional. No seu mais importante trabalho, De Principiis, ele explica sistematicamente toda uma maneira profunda, atenta e lenta de ler as Escrituras. Ele enfatiza que há 4 níveis de leitura da Escritura. Ele começava apontando para o primeiro nível, tomar o texto literalmente, concentrando-se no significado superficial. E isso é importante em si mesmo. Mas ele enfatiza que precisamos ir além e chegar à moral implícita do texto lido. Em seguida, ele nos encoraja a ir ainda além e ver o significado alegórico da passagem. Isto, por sua vez, nos levará, afinal, ao confronto com o espírito do texto. Essa maneira de nos relacionarmos com a Escritura ficou conhecida desde Orígenes como a disciplina da Lectio Divina. De acordo com Orígenes, o verdadeiro objetivo na leitura das Escrituras dessa maneira profunda é o de que ela pode nos levar a discernimentos súbitos. De fato, isso pode muito bem nos levar a um encontro com o Cristo ressurreto, com o Verbo,
uma verdadeira experiência mística. Esse encontro tem, indubitavelmente, um efeito profundo no indivíduo, alterando sua visão da realidade. Nós então saberíamos, em um nível profundo, quem é Jesus e o que ele significa para nós e para toda a humanidade. O que nós lemos não só nos ajuda a entender a natureza de Cristo, mas a ressonância do texto também evidencia o que nos impede de perceber a nossa própria natureza essencial. Dessa forma, o verdadeiro entendimento das Escrituras finalmente nos leva à comunhão do nosso verdadeiro eu com o Cristo em nosso interior. Na tradição beneditina, essa maneira de nos relacionarmos com a Escritura seguia um caminho claro. Primeiro, havia a Lectio. No tempo de São Bento, isso significava ouvir o texto da Escritura que era lido durante os ofícios. Alguns monges ou freiras poderiam não saber ler. A Lectio era seguida pela meditatio. Dessa forma, o texto poderia ser saboreado pelo indivíduo no seu próprio tempo. Uma ressonância pessoal com o texto poderia resultar em uma oração espontânea, orácio. E essa experiência poderia levar a uma profunda oração silenciosa, contemplatio. Essa mesma disciplina é tão válida para nós hoje como era outrora. A meditação leva frequentemente a uma leitura mais profunda da Escritura, o que, por sua vez, leva ao autoconhecimento, ao conhecimento de Cristo e, como consequência, a uma ainda mais profunda prece que transforma a vida. Lawrence Freeman diz no livro Jesus, o Mestre Interior, abre aspas, por meditação quero dizer não apenas o puro trabalho da prece, mas todo o campo de vida do autoconhecimento a que ela conduz. Somente por meio do conhecimento de quem nós somos verdadeiramente, filhos de Deus, poderemos, num profundo silêncio interior, experienciar quem é Cristo, quem é Deus. Muito bem, agora vamos no momento mais importante do nosso encontro, vamos fazer nossa prática. E esse ensinamento, esse comentário, esse ensinamento que a gente escutou, nesse momento deve ficar de lado. Durante a meditação, nós não pensamos sobre o que foi lido, sobre o que a gente escutou. Não fazemos orações mentais, durante a prática. Nós procuramos ficar apenas mais presente possível. Nós aprendemos a repousar na presença divina. E repousar é não fazer nada. E nada deve acontecer. Então, para isso, encontre
uma postura confortável, com a coluna ereta, de forma que você evite ficar se mexendo, mudando de posição. Se algo te incomodar muito durante a prática, você pode se mexer, não é proibido se mexer. Mas tente encontrar uma posição em que você fique mais quieto, mais quieta possível, porque a quietude do corpo vai ajudar na quietude da mente, para que a gente possa então ir além dos pensamentos. Os pensamentos vão continuar surgindo, vão continuar aparecendo e indo embora naturalmente, como nuvens no céu. A gente só não deve se apegar a nenhum deles. Não deve deixar que nenhum deles nos tire do momento presente. O que vai acontecer, é que um pensamento vai surgir e vai nos levar para longe, no futuro, com planos, com preocupações futuras, ou para o passado, com lembranças de coisas que já aconteceram e que não existem mais. E aí a nossa mente vai embora. E aí a gente já não está mais presente. Mas Deus está no momento presente. É só no momento presente, só aqui e agora, que nós podemos nos conectar com Deus. Então feche os olhos suavemente. Comece fazendo algumas respirações mais profundas. Inspirando e expirando pelo nariz. Comece colocando a sua atenção na sensação do ar entrando e saindo pelo nariz. Isso também vai ajudar a trazer a sua mente para o momento presente. Faça 3 ou 4 respirações mais profundas, sentindo o ar entrando mais fresco e saindo mais aquecido. Sinta o seu tórax expandindo e esvaziando. Inspire silêncio, quietude e paz. E expire toda a agitação, o barulho do seu interior. Inspire o dom da vida e ao expirar, você devolve o dom da vida. Relaxe os músculos da face, relaxe os olhos e as sobrancelhas. Perceba os pontos de tensão no seu corpo e relaxe. Relaxe a boca e o maxilar. Relaxe a língua dentro da boca. E agora respire naturalmente. Não controle mais a sua respiração. Se antes você estava respirando profundamente, agora respire naturalmente, sem fazer esforço. Continue respirando suavemente, tranquilamente.
E durante todo o tempo da prática, todo o tempo em que nós vamos ficar em silêncio, o único trabalho que nós temos que fazer para que a gente possa ir além dos pensamentos, para que a gente possa fazer a jornada do barulho e da agitação da nossa mente em direção ao silêncio e à paz do nosso coração, é repetir uma palavra sagrada na nossa tradição, um mantra. E a palavra recomendada por John Main é a palavra Maranatha. Maranatha é um lindo mantra cristão, que significa Vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Repita a palavra interiormente, silenciosamente, assim. Maranatha. Maranatha. Apenas repita a palavra, ela é o seu guia para sair dos pensamentos, deixar os pensamentos de lado e ir em direção ao centro do seu ser. Ir em direção àquele espaço dentro do seu coração onde Cristo habita. Cada vez que você perceber que um pensamento, qualquer tipo de pensamento que surgir, te distraiu, te tirou do momento presente, solte o pensamento. Tire a atenção do pensamento e suavemente, gentilmente, volte a sua atenção para o som da palavra no seu interior. Aí você está repetindo a palavra Ma, Ra, e surgiu um pensamento. Você solta o pensamento e volta a atenção para a sua palavra. Na, tá. Ma, Ra, na, tá. Surge outro pensamento, você solta, deixa esse pensamento ir embora e coloca sua atenção no som da palavra. Ma, Ra, na, tá. É só isso que nós temos que fazer. Fortalecer a nossa atenção, a nossa fé, a nossa confiança na presença divina no nosso interior. Criar espaço para que a luz divina se expanda no nosso interior e assim iluminar toda a nossa vida. Ma, Ra, na, tá. Vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus.
pois ainda que eles tenham seguido corretamente as prescrições dos livros sagrados, foram meros formalistas e não chegaram senão às margens da eternidade. Eles se dedicaram ao que é transitório, e assim sendo, o seu tempo também será passageiro. A gente fica mais 1 ou 2 minutos após a prática em silêncio, né? Evita terminar a meditação e já levantar correndo para resolver coisas ou para responder mensagens, né? A gente permanece mais um tempo em silêncio, em quietude, após a prática, 1 ou 2 minutos, percebendo como é que ficou, né? Nossa mente, nosso corpo. E agora encerramos a nossa prática, a gente tem um tempinho aqui para partilha, ó, temos 5 minutos. Se alguém quiser comentar alguma coisa da experiência, quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade agora. Pode falar, Belchior. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, Sérgio, eu queria saber como eu posso adquirir o sininho para eu fazer meditação, Sim. sabe? Porque esse negócio de internet eu não entendo de nada. Uhum. Aí eu faço do telefone, aí quando toca, eu me levanto logo, porque para não incomodar as pessoas de casa, né? Isso. Aí se você puder dar a dica como eu adquiri, eu acho legal, sabe? Tem A outra coisa eu quero fazer uma observação, assim, da sua fala inicial, sabe? Sobre a questão do certo e o errado. Isso é muito perigoso, porque a gente pode cair num relativismo, sabe? A gente, todos nós, temos a consciência moral do que é certo e errado. Agora, a gente não é dono da verdade, entende? E o Evangelho mesmo diz, né? Não julgueis para não ser julgados. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, tá entendendo? Quer dizer, a gente não pode julgar ninguém, mas existe o certo e o errado, né? A gente tem, como cristão, outros que não são cristãos, né? A gente tem que ser tolerante, né? Acolher a tudo, né? Principalmente aqueles que a gente supõe ou julga como errado, a gente deve ir à procura deles, como uma ovelha perdida, né? Isso, né? Porque eu vi aí também nessa leitura aí muitas passagens do Evangelho são verdadeiros koan, né? Para a gente ir decifrando esse mistério, né? Veja bem, quando no livro de Laurêncio ele fala perder para ganhar, né? Ninguém vai ler isso literalmente, né? Porque quem perde, perde, não ganha. Mas quando ele fala isso, é um koan para a gente tentar descobrir esse mistério. Como é que eu ganho perdendo? Porque a gente só, uma garrafa só é enchida, né? Só se enche quando se esvazia. A mesma coisa somos nós. A gente só cresce, a gente só ganha se perder. A outra coisa que o tempo está curto é o seguinte, é que a gente aprendeu desde pequenininho que o reino de Deus está dentro de nós e que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Isso, através da meditação, a gente vai conectar essa verdade. Eu venho meditando há muito tempo, né? Fui pelo Osho, fui pelo Zazen, né? Quer dizer, o Zazen, que é mais conhecido, né? Essa meditação para entrar no vazio, buscar o vazio, serenizar a mente, né? É diferente da nossa meditação. A nossa meditação, pelo que eu tenho compreendido, né? A gente visa a nossa interioridade para esse encontro de Jesus em nós. Não é isso? Isso. Então, a gente
E a gente vai encontrar isso através do silêncio. Tanto esse silêncio exterior, como o silêncio interior, né? Uhum. E a gente vai criando essa identidade, vai conectando. Uhum. Que Cristo está dentro de nós, o Reino de Deus está dentro de nós. Isso é uma verdade. A gente pode ter consciência ou não, estar conectado ou não, ele está dentro de nós. Sim. Só que a meditação vai reafirmar, vai realçar mais isso e vai transformar a nossa vida para a gente entrar nessa realidade. Isso. É assim que eu vejo, sabe? Obrigado, Belchior. Obrigado. Realmente, a meditação, ela é por isso que a meditação é uma prática, né? Ela pode ser feita por qualquer pessoa. E ela vai nos levar a conhecer, a saber que isso é verdade. Não é só acreditar, né? Não é só algo que alguém fala para você, ó, você tem que acreditar nisso aqui e você aceita, né? Mentalmente, racionalmente. A gente, na meditação, então, a gente experimenta, a gente entra É, nessa verdade, é. a gente Isso conhece fica ela. mais fácil, isso fica mais fácil no budismo, né? Porque ele não tem dogma, né? Inclusive tem Sim. uma passagem no budismo que você só aceite se você estiver convencido, né? Mas já